A religião do Egito Antigo é uma das mais ricas e complexas da história, composta por uma vasta mitologia e um panteão de deuses que se relacionavam diretamente com os aspectos da natureza, da vida e da morte. O politeísmo egípcio, com suas divindades que possuíam características humanas, animais e híbridas, refletia o entendimento dos egípcios sobre o equilíbrio necessário entre as forças do universo. Esse sistema religioso não era rígido, pelo contrário, evoluiu com o tempo, à medida que cidades, dinastias e cultos específicos ganhavam ou perdiam influência. O panteão egípcio era composto por centenas de deuses e deusas, cada um com seus domínios específicos, características próprias e simbolismos complexos. Entre os mais importantes destacam-se Ra, o deus do sol, criador de todas as coisas e símbolo da vida. Ra era visto como a entidade que governava o céu, a terra e o submundo. Ele era representado geralmente com uma cabeça de falcão e um disco solar sobre a cabeça. Ra era essencial para a compreensão egípcia da ordem, a Maat, que representava o equilíbrio e a harmonia universal. Seu ciclo diário, nascer, meio-dia e pôr do sol, simbolizava o ciclo da vida. Osíris, deus da morte, ressurreição e agricultura. Ele era esposo de Ísis e pai de Horus. Osíris foi assassinado por seu irmão Sete, mas ressuscitou através da magia de Ísis, tornando-se assim o senhor do submundo e juiz dos mortos. Osíris simbolizava a regeneração e o renascimento, especialmente devido ao seu vínculo com o ciclo agrícola, que era central para a sobrevivência egípcia. Ísis, deusa da magia, fertilidade e maternidade, e uma das mais veneradas divindades do Egito. Ísis é conhecida por sua inteligência, poder de cura e habilidade em manipular a magia. Como esposa de Osíris, ela desempenha um papel fundamental na mitologia, ressuscitando-o e criando Horus para vingar seu pai. Ísis era vista como uma mãe protetora e era adorada por sua compaixão. Set, o deus do caos, desertos e tempestades. Set é uma figura ambígua na mitologia egípcia. Embora tenha assassinado Osíris, ele também era visto como uma divindade necessária, que representava a dualidade da criação e destruição. Set simbolizava o caos, mas era fundamental para manter o equilíbrio do universo ao lado das outras divindades. Anubis, o deus da mumificação e guia dos mortos. Ele era representado com cabeça de chacal e era responsável por proteger as tumbas e conduzir as almas no submundo. Anubis também era encarregado de pesar o coração dos mortos contra a pena da Maat, simbolizando a justiça divina e o julgamento. Tot, deus da sabedoria, da escrita e do conhecimento. Representado com cabeça de ibis ou como um babuíno, Tot era o escriba dos deuses e inventor da escrita hieroglífica. Ele é responsável por registrar os julgamentos dos mortos e manter a ordem no cosmos através da sabedoria e das artes mágicas. Hathor, deusa do amor, alegria e dança. Hathor era associada à maternidade e fertilidade. Ela era representada com chifres de vaca e o disco solar, e era reverenciada como protetora das mulheres, crianças e músicos. Para os egípcios, ela era uma figura acolhedora e alegre, conectada à celebração e à vida abundante. A cosmogonia egípcia explica o início do universo com a criação do mundo a partir do caos primitivo, ou Num. Várias cidades egípcias desenvolveram mitos de criação únicos, cada um com seu deus criador como figura central. Em Heliópolis, por exemplo, acreditava-se que Ra emergiu do caos e criou os outros deuses e o mundo. Em Mênfis, Ptah era o criador que trouxe a existência através da palavra. Os deuses egípcios tinham uma relação muito próxima com a natureza. A cheia do rio Nilo, por exemplo, era um evento sagrado, associado ao deus Hapi,
que trazia fertilidade e renovação para a terra. Esse evento cíclico representava a própria continuidade da vida e o equilíbrio que os egípcios buscavam manter através de sua religião, a vida após a morte e o julgamento. Uma das características mais marcantes da religião egípcia é a crença na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que o espírito humano possuía várias partes e que precisavam de cuidados para sobreviver após a morte. Para garantir uma passagem segura para o submundo, os mortos eram embalsamados e sepultados com pertences, alimentos e amuletos. No submundo, os mortos passariam pelo julgamento diante de Osíris. Anubis conduzia a alma até a balança, onde o coração era pesado contra a pena da Maat, que representava a verdade e a justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma poderia entrar no Aru, o paraíso egípcio. Caso contrário, seria devorada por Amit, uma criatura composta por partes de leão, hipopótamo e crocodilo, conhecida como a devoradora de almas. Os templos egípcios eram mais que locais de adoração. Eram considerados moradas dos deuses na terra. Somente os sacerdotes tinham acesso aos santuários internos, onde realizavam rituais diários para nutrir a divindade. Essas práticas incluíam banhar, vestir e alimentar as estátuas dos deuses, recitar hinos e realizar oferendas. O papel dos sacerdotes era crucial, pois eles eram os intermediários entre o mundo divino e os humanos, mantendo a Matet e protegendo o Egito de forças caóticas. O faraó era visto como a encarnação de Horus na terra e o intermediário direto entre os deuses e o povo. Ele era responsável por manter a Maat em todo o Egito, zelando pela justiça, prosperidade e ordem. Após a morte, o faraó era divinizado, juntando-se aos deuses e assumindo o papel de Osíris, enquanto o novo faraó assumia o papel de Horus. Essa continuidade era essencial para o ciclo cósmico e social egípcio, perpetuando a estabilidade divina do país. A Bíblia rejeita práticas religiosas, como o politeísmo egípcio, porque apresenta uma visão monoteísta, centralizada na adoração exclusiva ao Deus único e verdadeiro. Em diversas passagens, como em Êxodo 20, os 10 mandamentos proíbem a adoração de outros deuses ou a criação de imagens idolátricas, afirmando que Deus é zeloso e exige devoção exclusiva. O politeísmo, com sua veneração a múltiplas divindades e elementos da natureza, é visto na Bíblia como desvio da verdade e como prática que afasta o homem do Criador, levando-o a confiar em deuses que não podem salvar, como escrito em Isaías 45, 20. A fé bíblica enfatiza que o único Senhor é soberano sobre todas as coisas, rejeitando sistemas religiosos que fragmentam essa soberania. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos. Te vejo no próximo vídeo.